Capítulo 546, Herança de Família. Conteúdo patrocinado. Enquanto Roel lutava contra um inimigo que não conseguia derrubar na distante cidade de Asgard, Alicia lutava contra uma horda aparentemente interminável de inimigos sob uma chuva de sangue. A morte do soberano Vingman não impediu o ataque dos Corvos da Morte. Pelo contrário, a morte de seu governante apenas encorajou ainda mais essas bestas demoníacas. Para os poderosos, o campo de batalha era um paraíso que lhes fornecia o fluxo interminável de nutrição de que precisavam para evoluir. Vários Corvos da Morte já haviam avançado para o nível 3 da origem por devorar as almas dos humanos e de seus irmãos. Nesse caos, as baixas começaram a se acumular entre os soldados e os civis. Os soldados lutaram mais do que nunca, alimentados pela morte de seus companheiros, mas a situação só continuou a piorar. O único lado positivo era que as habilidades de Alicia ultrapassavam em muito a imaginação de todos. Não só não havia limite para seus recursos, mas ela também poderia exercer proeza comparável a um transcendente de nível 2 de origem. Foi graças a seus constantes bombardeios de feitiços que as bestas demoníacas que assolavam a cidade permaneceram controláveis. No entanto, um sentimento inexplicável persistia no coração de Alicia. Na verdade, estava ficando mais forte com o tempo. Minha condição hoje parece excepcionalmente boa. Tal pensamento surgiu na mente de Alicia quando ela abateu um enorme Death Crow rasgando um cadáver com uma explosão de mana. Já fazia um tempo desde que a batalha começou, e Alicia teve que gastar uma quantia imensa para lidar com o grande número de Corvos da Morte que haviam rompido a barreira da fortaleza. No entanto, ela não se sentia nem um pouco cansada. Pelo contrário, ela se sentia mais enérgica quanto mais lutava. Isso não deveria ser possível. Era uma noite sem lua. Isso desafiava a natureza de sua linhagem. Ela não entendia a razão por trás desse fenômeno, mas de alguma forma podia senti-lo. Depois de matar outro Corvo da Morte, ela voltou seu olhar para o horizonte leste, onde sentiu que um poder misterioso estava ressoando com sua mana. Isso, ela sabia, era a razão por trás de sua mana transbordante. Roel estava animado com o reaparecimento da Rainha Bruxa, principalmente agora que estava em uma situação precária. Apesar de suas tentativas frenéticas de evasão, a alma do Vingman Sovereign ainda conseguiu lançar numerosos ataques contra ele, enchendo seu coração com imensa fadiga e frieza. Ele nunca havia sofrido ataques à sua alma antes, mas instintivamente sabia que estava perto da morte. Ele não podia aceitar morrer assim, mas não tinha como sair dessa situação. Nenhum de seus meios foi eficaz contra o inimigo. Mesmo Grandar e Peitra só podiam assistir impotentes enquanto a morte lentamente o puxava para mais perto de seus braços. O retorno oportuno de Artasia neste momento marcou uma oportunidade para um retorno. Conteúdo patrocinado. Roel sabia que a altamente experiente Rainha das Bruxas seria capaz de fazer algo a respeito dessa situação, mas a reação desta última o confundiu. Sua perplexidade só se intensificou quando ele percebeu que o olhar dela não estava direcionado para a alma do soberano Vingman, mas para o horizonte oriental. Não estamos nos preocupando com o mesmo assunto? Nesse breve momento de distração, uma sensação de formigamento que Roel subconscientemente havia ignorado no calor da luta se intensificou de repente. Essa sensação familiar fez seu coração disparar. Ele voltou seu olhar para o horizonte leste também. Seus olhos dourados se arregalaram até a borda. O que ele viu o iluminou sobre o que Artasia o havia alertado durante todo esse tempo. Uma neblina traiçoeira havia obscurecido a cordilheira oriental e avançava silenciosamente em sua direção. Foi pressionado firmemente contra o chão, quase como um assassino disfarçado se esgueirando para sua presa. Chegou extremamente perto antes que alguém pudesse perceber. Arrepios subiram por todo o corpo de Roel. Seu corpo enrijeceu com a intensa ameaça que sentia. A névoa encobridora era a mais forte das 6 calamidades que ele havia encontrado, e havia se aproximado enquanto ele estava ocupado lutando contra os caídos. As peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando. Artasia, quem está bloqueando você todo esse tempo? É a deusa mãe. Ela tem planejado isso desde que você entrou na linha de visão dela. Artasia respondeu com uma cara lívida. Ela plantou uma maldição retardada que é desencadeada apenas quando aquele monstro está dentro do alcance de você. Assim que senti sua presença, a maldição cortou minha conexão com você. Foi apenas um momento atrás que Ela parecia visivelmente abalada,
como se não pudesse acreditar no quão poderosa a deusa mãe era para realmente ser capaz de selá-la, a rainha das bruxas, embora temporariamente. Uma rápida olhada em Tenir.com 37K7 ou 89T o deixará mais satisfeito. A névoa congelou abruptamente quando o olhar de Roel caiu sobre ela, então começou a crescer furiosamente. Um rosto borrado emergiu de seu meio. O coração de Roel deu um salto. Quando a terrível calamidade tirou seu disfarce inócuo, o mundo estremeceu. Estrondo. Conteúdo patrocinado. A névoa que havia sido pressionada contra o solo durante todo esse tempo repentinamente surgiu no céu, revelando sua verdadeira escala. Pulsações de mana de proeza inimaginável martelaram a mente de todos, declarando sua destruição iminente. Todos os seres nas proximidades pararam o que estavam fazendo. Até os corvos da morte pararam com seus gritos cacofônicos, mas essa paz enervante parecia apenas um prelúdio para algo pior. Os humanos que guardavam a cidade estremeceram incontrolavelmente. O espirituoso no céu rugiu enquanto seus olhos carmesins piscaram. Os dois titãs brigões afrouxaram o controle um do outro enquanto perdiam a vontade de lutar. Parecia que os limites entre o céu e a terra tinham sido borrados. Tudo não passava de um contraste para a névoa encobridora. Como alguém que lutou com as 6 calamidades em várias ocasiões, Roel instintivamente entendeu algo. Esta não é uma luta que podemos vencer. Ao contrário do recém-nascido Floindef, o antigo monstro que se apresentou diante dele era uma entidade madura depois de ter devorado Tark Stronghold. O poder aterrorizante que ele controlava não era algo com o qual Origin Level 3 pudesse lidar. Nenhuma das potências no campo de batalha estava lutando mais. Até a alma do soberano Wingman havia parado de perseguir Roel para olhar para a névoa encobridora com olhos assustados. Eles instintivamente perceberam o que o antigo monstro estava procurando. Shoujin Fog estava planejando devorar tudo ao seu alcance para completar seu crescimento. As respostas ao súbito aparecimento desta enorme ameaça variaram. O exército de Death Crawls imediatamente se espalhou para o oeste como um bando de pássaros agitados. Momentos depois, a alma do soberano Wingman e o Dracocrow de 3 pernas fizeram o mesmo. Enquanto isso, a barreira da fortaleza da cidade de Ascart foi ativada ao máximo, emanando uma luz quase ofuscante. O espirituoso no céu não recuou imediatamente. A vontade do Salvador estava ordenando que ele acabasse com o gravemente ferido Roel, mas cada pedacinho de sua existência estava gritando para ele se afastar de Shoujin Fog. Essa contradição fazia seu corpo estremecer sem parar. No final ele optou por um compromisso. Erguendo a mão, ele emitiu uma última ordem para a alma do Wingman Sovereign, o que levou o último a voltar sua atenção para Roel mais uma vez. Caramba! O olhar da alma do Wingman Sovereign deixou Roel em pânico. Ele não teve escolha a não ser recuar apressadamente para evitar essa ameaça imediata. O espirituoso assentiu com satisfação antes de fugir apressadamente. Os caídos decidiram recuar por enquanto para evitar a terrível calamidade, mas teriam que ser ingênuos para pensar que seu inimigo simplesmente os deixaria escapar. Conteúdo patrocinado. Gavinhas de névoa rasgaram o céu como mãos fantasmagóricas para prender os Falens em fuga. Um mero segundo foi o suficiente para metade dos corvos da morte serem devorados inteiros. O espirituoso se viu cercado pelos tentáculos da névoa. O gigantesco Dracocrow de 3 pernas foi pego por uma de suas pernas e desacelerou lentamente sob a atração. GRA. O Dracocrow de 3 pernas lutou furiosamente para se libertar, mas foi inútil. Mais e mais gavinhas de nevoeiro dispararam para segurá-lo. Desesperado, o monstro gigantesco se virou e liberou um poderoso sopro do dragão, apenas para ser devorado inteiro pela névoa encobridora. Quando Roel viu como até mesmo o sopro do dragão era ineficaz, seu rosto escureceu completamente. Enquanto isso, Ancien Treancaide calmamente olhou para o monstro pressionando do leste, sem fazer nenhuma tentativa de fugir. Em vez disso, retraiu lentamente seus galhos e acalmou as feridas da terra. Sabendo que um ente móvel nunca poderia escapar de Shoujin Fog, ele prefere enfrentar seu oponente final com compostura e morrer com graça. O povo da cidade de Ascart não teve escolha a não ser permanecer onde estava. O rosto de Roel tornou-se severo enquanto ele se decidia solenemente. Incapaz de aceitar que sua família, seus amigos e seu povo fossem devorados por Shoujin Fog, ele já havia pensado em um plano para resolver essa situação.
Embora fosse arriscado, ele sabia que não havia outra saída. Artasia, você acha que podemos escapar do cerco de Shoujin Fog? Claro! Artasia colocou vários bufos de velocidade em Roel, permitindo-lhe atingir temporariamente uma velocidade que superava até mesmo a do Wingman Sovereign. Sem qualquer hesitação, ele começou a esvoaçar ao redor do cerco em busca de uma abertura para escapar. Isso levou a névoa encobridora a priorizar Roel e manobrar seu corpo de acordo para bloquear seu caminho de fuga. Por mais que quisesse devorar todos os presentes, sabia que seu alvo principal não era outro senão Roel. Mal sabia que era nisso que Roel estava capitalizando. Atualmente havia duas ameaças no caminho de Roel, então ele pensou que deveria começar se livrando de uma. Quando dois perseguidores perseguiam o mesmo alvo, era quase inevitável que esses dois acabassem se encontrando. O Wingman Sovereign ficou horrorizado quando sua alma entrou em contato com um tentáculo de névoa, mas já era tarde demais para fazer algo a respeito. Só podia gritar de dor enquanto a névoa lentamente consumia sua existência. Conteúdo patrocinado. Com isso, Roel finalmente liquidou um de seus inimigos, mas não se soltou nem um pouco. Ele sabia que a verdadeira batalha havia apenas começado. Ele voou ao redor do cerco de Shoujin Fog, forçando o antigo monstro a dedicar mais recursos para prendê-lo completamente. Não demorou muito para que seus arredores estivessem totalmente cobertos por uma névoa branca, fechando seus caminhos de fuga. Parecia que a batalha finalmente havia acabado, mas para a surpresa de Shoujin Fog, Roel de repente parou de correr e em vez disso, avançou direto para ela. Naquele mesmo instante, o antigo monstro finalmente entendeu o que Roel estava procurando, mas já era tarde demais. Já havia se espalhado tentando prender totalmente seu alvo. Roel ativou o poder de Glacial Touch, Time Devourer e Death Rain e os envolveu firmemente em torno dele como uma camada protetora antes de atacar direto no corpo de Shoujin Fog. Mesmo que Shoujin Fog tenha sido pego de surpresa, não permitiria que seu alvo escapasse assim. Ele devorou freneticamente a camada protetora ao redor de Roel para reivindicá-lo. Em resposta, Roel canalizou desesperadamente suas pedras da coroa para manter a camada protetora. Foi uma batalha contra o tempo. No final, Roel conseguiu sair do corpo de Shoujin Fog antes que sua camada protetora fosse totalmente corroída, garantindo assim a vitória neste confronto. Voxas! Um vento furioso soprou de repente. A névoa encobridora havia se virado. Não falharia a missão que a deusa-mãe havia confiado a ela. Ele imediatamente perseguiu Roel, e com a velocidade em que os dois viajaram, levou apenas alguns momentos para que Ascart City desaparecesse atrás deles. Uma perseguição de vida ou morte começou, mas o resultado já havia sido determinado. Roel mal estava segurando seu corpo ferido, alma ferida e mana esgotada. Por pura força de vontade, ele espremeu até a última gota de força dentro dele para continuar voando à frente. Ao nascer do sol, sua consciência já estava confusa. Ele olhou para baixo e viu um terreno montanhoso desconhecido. Isso deve ser longe o suficiente, certo? Com esse pensamento em mente, Roel finalmente diminuiu o ritmo. Um sorriso zombeteiro pareceu brilhar no rosto embaçado de névoa encobridora enquanto ele avançava para devorar sua presa exausta inteira. Parado diante do antigo monstro, Roel calmamente enfiou a mão na camisa e tirou uma caixa antiga contendo um cristal. Este foi o item que R.O. Ascart havia deixado para ele, a herança de família da casa Ascart. Conteúdo patrocinado. Capítulo 547.1 Uma segunda chance de escolher o destino. 1. Conteúdo patrocinado. Roel Ascart estava encurralado. Ele havia ficado sem mana e sua alma estava tão gravemente ferida que ele lutava para permanecer consciente. Ele nem tinha mais forças para lutar contra o mais forte das 6 calamidades. No entanto, ele havia cumprido sua missão. Depois de uma noite voando a toda velocidade, ele deixou a fronteira geográfica da teocracia de Saint Mesite para chegar ao coração das florestas montanhosas do leste. Nem mesmo Shoujin Fog voltaria e iria atrás de Ascart City depois de chegar tão longe. A Alicia, Kaide e as pessoas de quem ele gostava estavam finalmente a salvo. Com esse conhecimento, Roel poderia finalmente prosseguir para a etapa final de seu plano sem nenhuma preocupação. Embora ele ocasionalmente fizesse apostas arriscadas, ele nunca planejaria um plano que terminasse com sua própria morte. Foi o mesmo desta vez também. Ele calmamente inspecionou o cristal contendo um anel de ouro azulado em sua mão.
Este era o item que R.O. Ascart havia deixado para ele. A outra parte alegou que era uma herança de família de sua casa Ascart, bem como uma chave para o estado de testemunha. Roel não sabia que tipo de estado de testemunha o esperava do outro lado, e havia uma chance de que ele pudesse cair em uma situação ainda pior, mas não tinha outra escolha aqui. O único resultado de ficar aqui foi se tornar forragem para Shojin Fog, enquanto esse risco pelo menos trouxe a ele um vislumbre de esperança. Conteúdo patrocinado. Esta foi uma aposta que ele teve que fazer. Somos bit.ly 3tfs4p4, encontre-nos no Google. Seu forte desejo endureceu seu olhar, e ele envolveu sua mão em volta do cristal e o esmagou. Cac. O anel azul dourado caiu do cristal e entrou em contato com a pele de Roel. Em resposta, sua linhagem começou a ressoar intensamente com o anel. O antigo monstro recuou assustado. Roel ficou perplexo com a resposta de névoa encobridora, mas não havia tempo para pensar mais nisso. As intensas pulsações de mana estavam praticamente afogando sua consciência. Então, este é o estado de testemunha que meus ancestrais passaram de geração em geração? O que esse poder poderia possivelmente? Ele nunca havia sentido um nível tão avassalador de ressonância de linhagem antes, mesmo nas últimas vezes em que foi transportado para o estado de testemunha. Com um flash ofuscante de luz, ele desapareceu no ar. Conteúdo patrocinado. Roel acordou com lamentos fracos e tristes e o cheiro familiar de sangue. Como se um interruptor tivesse sido acionado dentro dele, ele imediatamente abriu os olhos e examinou os arredores. Isso é, um campo de batalha? Foi uma bagunça completa em torno dele. Cadáveres estavam espalhados por todo o chão. Roel rapidamente observou os detalhes ao seu redor para entender a situação. Ele não ficou muito surpreso, já que não foi a primeira vez que foi teletransportado para um campo de batalha no estado das testemunhas, mas ficou surpreso ao descobrir que a maioria dos cadáveres ao seu redor não eram humanos. Em vez disso, as montanhas de carcaças espalhadas pelas planícies pertenciam a homens-fera, licanos, elfos e muitas outras raças. Roel entendeu imediatamente que havia retrocedido mais no tempo do que havia previsto. Nesse momento, uma carcaça do tamanho de uma colina desabou no chão com um baque alto. Sangue fresco escorria de sua ferida aberta e corria pela terra árida como um pequeno riacho. Esta era indubitavelmente a carcaça de um gigante, uma raça que deveria ter desaparecido há milhares de anos, na distante era antiga. O rosto de Roel ficou sombrio. Ele rapidamente procurou cobertura antes de verificar o sistema. Aviso, aviso, aviso. O sistema detectou os sintomas do despertar da linhagem. E sistema de suporte ao despertar da linhagem ativando o estado de testemunha. Conteúdo patrocinado. A encruzilhada do futuro e do passado, enquanto o Sol e a Lua disputam o céu. A chave para escolher foi devolvida às suas mãos. Descubra seu próprio caminho. Roel sabia que havia feito a escolha certa ao vir para este estado de testemunha quando viu as notificações do sistema. Ele estava precisando urgentemente de um avanço. Por experiência anterior, ele sabia que o tempo no estado de testemunha fluía mais rápido do que no mundo real, o que significava que provavelmente ainda teria que enfrentar a névoa mortal quando voltasse ao mundo real. Ao conquistar este estado de testemunha e avançar sua linhagem do nível prata para o nível ouro, havia uma grande chance de ele avançar para o nível 2 de origem. Além disso, ele também poderia fazer um contrato com outro deus antigo. Claro, não era uma garantia de que ele poderia derrotar Shojin Fog mesmo que atingisse o nível 2 de origem, mas pelo menos ele seria capaz de lutar contra o último. Isso aumentaria significativamente suas chances de sobrevivência. Mas logo, Roel começou a franzir a testa mais uma vez ao perceber que o sistema havia falhado em fornecer uma informação extremamente importante: contagem regressiva para o fim do estado de testemunha. Por que não há contagem regressiva? Roel questionou o sistema. Ressonância com uma linhagem única detectada. O usuário está atualmente em substituição. A contagem regressiva para o final do estado de testemunha não pode ser confirmada. O sistema recomenda que o usuário resolva primeiro seus problemas imediatos. Em substituição? O que isto significa? Conteúdo patrocinado. Roel ficou perplexo com o termo estrangeiro usado pelo sistema. Ele notou que esse estado de testemunha era diferente dos outros pelos quais havia passado, no sentido de que não se sentia como um tronco flutuando sem rumo no oceano.
Havia uma qualidade onírica no estado testemunha que o fazia sentir que não passava de um visitante, traçando uma fronteira clara entre o estado testemunha e o mundo real. No entanto, parecia que esse limite havia se borrado. Como se para confirmar seu palpite, ele notou algo dentro de seu bolso. Perplexo, enfiou a mão no bolso e encontrou uma carta. Não era de papel, mas de um material brilhante que claramente não pertencia à sua época. Isso deu a ele mais uma dica sobre o que significava a descrição do sistema de insubstituição. Será que eu tenho uma identidade aqui? Roel pensou um pouco antes de abrir a carta para examinar seu conteúdo. Apenas a primeira frase o fez estreitar os olhos. Para o respeitado Kingmaker Sir Roel. É o meu nome. É este o efeito da substituição? Há algo que eu precise fazer neste estado de testemunha que foi transmitido por nossos predecessores? A expressão de Roel lentamente se tornou sombria. Ele leu cuidadosamente a carta antes de guardá-la lentamente no bolso. Ele tinha uma ideia aproximada de em que período de tempo ele estava agora. Conteúdo patrocinado. Capítulo 547.2 Uma segunda chance de escolher o destino. 2. Conteúdo patrocinado. 7:09 16 de dezembro de 2022. Este foi o período logo após o desaparecimento da deusa Cia do mundo, a era marcada pela luta da deusa mãe e do Salvador pela supremacia. Pelos detalhes da carta, parecia que a guerra entre esses dois seres supremos já estava em andamento há algum tempo. A carta no bolso de Roel era uma denúncia secreta informando-o de que a terceira negociação entre o Salvador e a deusa mãe havia fracassado e que a paz não era mais uma opção. Sentado no iminente início da guerra, a deusa-mãe decidiu tomar a iniciativa de atacar Roel, o representante do Kingmaker Clan, por ter ficado em cima do muro durante todo esse tempo. Para proteger Kingmaker Roel, os Anjos, outra parte neutra na guerra que mantinha relações próximas com o clã Kingmaker, prepararam uma rota de fuga para ele. O autor da carta o lembrou de manter o mais alto nível de vigilância antes de assinar como Arcanjo Lamia. O nome Arcanjo Lamia parecia terrivelmente familiar para Roel, mas ele não conseguia identificar onde o havia lido. Nada era mais poderoso para transmitir que a guerra já havia começado do que o fedor de sangue e carcaças podres ao seu redor. Em tal cenário, garantir o apoio do Fazedor de Reis era de extrema importância, e se alguém não conseguisse, o resultado natural era destruí-lo a qualquer custo. Isso deixou Roel perdido. Antes que ele pudesse decidir seu próximo movimento, um pelotão equipado com uma armadura brilhante de repente marchou em sua vizinhança. Eles rapidamente o notaram e correram. Sir Roel, você precisa vir conosco agora. A segunda onda de ataque está prestes a começar. O comandante do pelotão insistiu enquanto examinava o céu com cautela. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, seu pelotão formou uma formação defensiva em torno de Roel. Era quase como se fossem guarda-costas escoltando um VIP para um local seguro. Roel notou que os membros desse pelotão estavam envoltos em uma luz angelical. Com isso em mente, ele rapidamente fez perguntas apropriadas para entender melhor o que estava acontecendo. Lamia te mandou aqui? Qual é a situação atual? Ele perguntou. Por favor, não se preocupe, milord. Os lacaios da deusa mãe estão atrás de nós, mas o acampamento de Lord Lamia está bem na frente. Contanto que cheguemos ao acampamento antes do anoitecer, o exército do Deus Sol nos cobrirá, o comandante do pelotão respondeu ansiosamente. Essas palavras deram a Roel uma boa ideia do que estava acontecendo. Ele poderia entender que a deusa mãe deve ter notado sua fuga e enviado soldados para persegui-lo. Em resposta, os anjos firmaram temporariamente uma aliança com o Deus Sol, também conhecido como Salvador, para protegê-lo. Essa aliança temporária fazia sentido, pois os anjos não eram fortes o suficiente para lidar com a deusa-mãe, e o Salvador não podia arriscar que o Criador de Reis caísse sob o controle da deusa-mãe. Mas havia um único detalhe aqui que parecia fora de lugar. Lamia havia declarado claramente que os anjos eram uma parte neutra nesta guerra, mas a sutileza das palavras do comandante do pelotão sugeria o contrário. Ele chamou o exército da deusa-mãe de lacaios. Era verdade que a deusa-mãe era atualmente antagônica a eles, mas ainda assim, conteúdo patrocinado. Sem saber se o comandante do pelotão ou mesmo os anjos eram confiáveis, Roel optou por não investigar mais a fundo para não alertá-los, embora tenha feito uma anotação mental para manter a guarda alta.
Ele simplesmente concordou com a cabeça antes de fugir do campo de batalha sob a cobertura do pelotão. Para ser honesto, Roel pessoalmente não via nenhuma diferença entre a deusa mãe e o Salvador. Ele não tinha absolutamente nenhum interesse em se envolver na luta deles, então pouco importava para ele de que lado os anjos estavam. Dito isto, ele ainda era mais cauteloso em relação à deusa mãe do que ao Salvador no momento, pois possuía o poder das pedras da coroa. Ele não sabia que tipo de posição as 6 calamidades tinham nesta era, mas as coisas poderiam ficar feias rapidamente se a deusa-mãe descobrisse que ele havia roubado o poder das pedras da coroa, especialmente durante este período delicado. Em contraste, julgando pelo que ele havia reunido das memórias do sumo sacerdote, Grandar e os outros, o Salvador ainda era considerado um governante sábio antes de descer à depravação. Caso contrário, não teria conquistado o mandato de tantas corridas. Depois de pesar rapidamente os prós e os contras, Roel decidiu evitar a influência da deusa-mãe. Como se em resposta a seus pensamentos, uma poderosa pulsação de mana de repente ondulava do céu. Merda! É um feitiço do exército. Mantenha-se firme. Diante da ameaça iminente de um bombardeio aéreo em larga escala, os membros do pelotão levantaram seus escudos ao redor de Roel enquanto o grupo corria freneticamente pelas planícies cobertas de carcaças. Logo depois que eles dispararam sob a carcaça de um dragão, o bombardeio aéreo começou. Voxas! 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 Conteúdo patrocinado. O chão tremeu intensamente quando lanças de luz choveram do céu, produzindo baques surdos ao atingir a carcaça do dragão. Sangue, carne e escamas espirraram sobre o grupo de Roel enquanto eles continuavam avançando. Pode ser difícil fazer um ótimo trabalho quando ele é roubado de Tinir. Com 37K789T. Essa situação durou muito tempo antes que o céu finalmente recuperasse sua paz. O grupo de Roel silenciosamente soltou um suspiro de alívio. Segundos depois, gritos de guerra ecoaram no horizonte distante atrás deles. É reforço do exército do Salvador. Esta é a nossa chance. Vamos! A chegada do reforço diminuiu a pressão sobre o grupo de Roel. Aproveitando esta preciosa oportunidade, o grupo acelerou o passo e fugiu apressadamente do campo de batalha. Foi apenas meia hora depois que eles finalmente diminuíram um pouco a velocidade. Seus corações se iluminaram um pouco, sabendo que haviam superado o pior. Seus nervos permaneceram tensos durante todo esse tempo, seja pelo bombardeio do inimigo ou pelas carcaças pelas quais eles passaram ao longo do caminho. O gore onipresente no campo de batalha era um ataque aos olhos e ao nariz. Era impossível não sentir o coração pesado na presença de tanto horror. Quanto mais longe? Não temos que chegar à base antes do anoitecer? Conteúdo patrocinado. Sim, milord. Vamos alcançá-lo em breve, respondeu o comandante do pelotão com uma voz visivelmente relaxada. O coração de Roel estava tranquilo. Mas logo após a troca, o céu de repente ficou escuro. Vai chover? Esse foi o primeiro pensamento que ocorreu a Roel. Mas quando ele viu os rostos pálidos dos anjos ao seu redor, finalmente o atingiu. O céu não escureceu porque vai chover. Ficou escuro porque algo aconteceu com o sol. Em apenas alguns segundos, o sol poente caiu rapidamente no horizonte como se algo o estivesse empurrando para baixo. Sem o conhecimento de ninguém, uma lua prateada já havia aparecido no céu acima. Roel e os outros enrijeceram instantaneamente. Sob o luar frio, eles se viram incapazes de se mover, como se tivessem sido transformados em estátuas. Seguiu-se uma voz eufônica e etérea. Encontrei você. Conteúdo patrocinado. Capítulo 548. Deusa Mãe. Conteúdo patrocinado. O mundo ficou escuro. Roel sempre achou essa frase um exagero, mesmo no mundo atual em que vivia. Nem mesmo o feitiço do exército mais forte tinha capacidade de perturbar o mundo inteiro. Mas esse bom senso foi quebrado hoje. O sol desceu do céu como uma estrela cadente, e o mundo foi roubado de seu calor e luz. Desde o momento em que foi iluminado pela luz da lua, seu destino já estava selado. Encontrei você. O sangue escorria dos rostos de Roel e dos anjos, mas eles eram impotentes para fazer qualquer coisa sobre a situação. As algemas do suave luar eram mais firmes do que qualquer outra coisa no mundo. No entanto, os anjos tinham um plano de backup em caso de tal situação. Assim que o grupo foi algemado pelo luar, o corpo do comandante do pelotão emanava uma luz brilhante.
No momento seguinte, um pilar de luz dourada de repente surgiu do chão e correu em direção ao céu. Estrondo. Seguiu-se uma explosão que abalou a terra. Vozes angelicais se elevaram dos arredores uma após a outra e se harmonizaram em um belo coral. Uma névoa se instalou e aumentou com crescente fervor enquanto o coro crescia. Eles estavam demarcando esta terra para ser seu santuário sagrado. Milhares de silhuetas angelicais se manifestaram dentro da névoa, interceptando o luar que prendia o grupo de Roel e devolvendo sua liberdade de movimento. Os membros do pelotão vibraram com uma mistura de alívio e emoção. É o nosso santuário do arcanjo. Estamos salvos. Os anjos brandiram suas armas zelosamente, não exibindo nenhum de seus medos anteriores. Eles tinham uma fé inabalável de que seu santuário arcanjo poderia salvá-los de sua crise atual. No entanto, Roel notou que as silhuetas angelicais tinham carrancas tensas. Esta era a barreira mais forte que ele tinha visto até então, mas o inimigo também era um inimigo de força sem precedentes. A deusa mãe não deve ser desafiada. Essas palavras absolutas foram o aviso que os ancestrais da casa Ascart transmitiram através das gerações. O poder avassalador que distorceu até mesmo os ciclos naturais do mundo mostrou que o alerta era bem justificado. Isso não vai funcionar. Precisamos fugir agora. Algo dessa extensão não pode parar. Conteúdo patrocinado. Estrondo. Uma forte explosão interrompeu as palavras de Roel. Ele instintivamente olhou para o céu, apenas para seus olhos dourados se estreitarem em fendas. A lua no céu se dividiu em duas, uma prateada e outra negra. O primeiro emanava uma luz brilhante, enquanto o último era como um vazio que tudo devorava. Esse fenômeno era diferente de tudo que Roel já havia visto. Os aplausos dos membros do pelotão se acalmaram. O coral dos anjos acabou. O mundo parou, deixando nada além de um silêncio ensurdecedor. Todos ficaram impressionados com a visão intrigante diante de seus olhos. Uma luz ofuscante de repente envolveu o mundo. Era brilhante mesmo com os olhos bem fechados. O santuário que os anjos pensaram ser inexpugnável despedaçou-se abruptamente, e as milhares de silhuetas angelicais explodiram como insetos esmagados. A névoa ondulante se espalhou sem deixar um único traço. Era difícil acreditar que uma força tão poderosa fosse apenas uma mera pulsação de mana. A intensa pressão física decorrente disso deixou Roel se sentindo 100 vezes mais pesado. Sob a demonstração de tal poder avassalador, ele percebeu que sua mente estava completamente em branco. Isso é, um feitiço? É aqui que reside o limite da feitiçaria? O poder supremo exibido pela deusa mãe o abalou. Era a primeira vez desde que se tornara um transcendente que experimentava um medo tão penetrante que o despojava de qualquer coragem para resistir. O que estava acontecendo transcendia sua compreensão. Enquanto ele estava assustado com a demonstração absoluta de poder, o ataque da deusa mãe finalmente pousou não muito longe e induziu uma explosão de abalar a terra. Roel saiu de seu torpor e liberou desesperadamente cada pedacinho de sua mana para se proteger. Em contraste, os membros do pelotão que o escoltavam não conseguiram se lembrar do choque de testemunhar o colapso do santuário do arcanjo. Uma explosão de luz branca e uma onda de choque devastadora ondularam em rápida sucessão. Roel cruzou as mãos diante do peito e abaixou a postura para resistir ao impacto, mas mesmo assim, só conseguiu se manter firme por um breve momento antes de ser jogado em uma pilha de pedras quebradas atrás. A essa altura, os membros do pelotão já não estavam em lugar nenhum. Demorou muito até que a luz ofuscante e os ventos furiosos diminuíssem, e ele abriu os olhos mais uma vez. Sob o luar frio, ele viu uma silhueta etérea flutuando silenciosamente no céu. Você é? Seus braços ainda estavam cruzados e ele estava ofegante quando fez essa pergunta em transe, mas no meio de suas palavras, sua boca de repente caiu aberta. Segundos depois, seus olhos se arregalaram ao máximo. Conteúdo patrocinado. A silhueta flutuando no ar tinha uma aparência familiar, cabelo prateado e olhos cor de rubi. Roel jazia dentro da parede despedaçada, os olhos cheios de descrença e a mente paralisada. Não era necessário perguntar quem era a pessoa flutuando no céu. As duas luas no céu eram a melhor resposta. Mas nem mesmo na imaginação mais selvagem de Roel, ele poderia ter pensado que o ser que ele considerava representar a maior ameaça para ele seria assim.
longos cabelos prateados que caíam suavemente em cascata, olhos de rubi que brilhavam no escuro, pele clara que era tão lisa quanto jade, nariz alto e lábios cor de cereja transmitiam silenciosamente uma beleza real. Sua poderosa presença não deixou dúvidas de que ela era o centro do céu, a governante do mundo. Mas o que Roel estava mais preocupado era com sua aparência familiar. Alicia? Não, isso é impossível. A idade também não combina. Em outras palavras, uma Alicia adulta? Diante dele estava uma mulher cuja idade claramente excedia a dele e a de Alicia, e foi por isso que um pensamento tão ridículo surgiu em sua mente. Ele balançou a cabeça para acordar, e isso elucidou algumas diferenças entre os dois. Apesar da estranha semelhança entre Alicia e a mulher diante dele, havia diferenças sutis em seus traços faciais. Além disso, as feições da mulher começaram a mudar. Seu cabelo estava escurecendo, enquanto o brilho carmesim em seus olhos lentamente se extinguia. Quando as duas luas no céu finalmente se fundiram em uma, a mulher já havia se transformado em uma beleza de cabelos negros e olhos dourados. No entanto, essa transformação causou a Roel o maior choque que ele havia sofrido até então. Como isso pode? Ele murmurou para si mesmo. Cabelo preto e olhos dourados eram os traços distintivos do Kingmaker Clan. Até hoje, Roel nunca tinha visto ninguém fora do clã fazedor de reis com tais características. Mas não havia como a mulher antes dele possuir a linhagem Kingmaker, ou então suas linhagens teriam ressoado uma com a outra, semelhante ao que aconteceu entre Lilian e ele. De certa forma, isso foi um alívio, pois ele provavelmente explodiria com a ressonância com a tremendamente poderosa deusa-mãe. Pesquise bit.ly 3TFS4P4 pelo original. Isso poderia ser apenas uma coincidência? Roel se perguntou. Ele estava tão absorto nesse pensamento que não percebeu as mudanças na expressão da deusa-mãe. Por mais que ele a estivesse avaliando, ela também o estava observando. Houve mudanças sutis em sua expressão quando emoções conflitantes passaram por seus olhos. Conteúdo patrocinado. Tristeza, raiva, desapontamento e muito mais. Essas emoções refletiam o dilema que ela enfrentava. Hesitação tomou conta dela quando sua testa franziu para formar uma carranca de dor. Depois de um longo momento de silêncio sufocante, ela finalmente falou com uma voz estranhamente rouca. Vou te dar uma última chance. O que? Essas palavras tiraram Roel de seus pensamentos. Ele reflexivamente olhou para a deusa-mãe com olhos questionadores. Você pode optar por não me reconhecer, mas não permitirei que você o ajude. Não me force. Suas últimas 3 palavras soaram como um aviso e um apelo. Roel arregalou os olhos em perplexidade enquanto rapidamente agitava sua mente na tentativa de decifrar a situação. Parece que o Kingmaker a quem ele substituiu nesta época era muito importante para a deusa-mãe, a ponto de ela pessoalmente partir para capturá-lo, embora sua intenção inicial parecesse ser executá-lo. Para ser franco, foi uma decisão mais sábia para a deusa-mãe se livrar da perigosa variável conhecida como Kingmaker de uma vez por todas, especialmente quando ela suspeitou que ele havia desertado para o Salvador. No entanto, parecia haver alguns laços mais profundos entre eles que a obrigaram a se conter. Isso deixou Roel confuso. Ele não sabia o que fazer com a situação, muito menos como reagir. Surpreendentemente, a deusa-mãe percebeu profundamente seu estado emocional e o questionou. Você não consegue entender por que estou fazendo isso? MMHM. Você é a única criança com quem luto para cortar laços. É por isso. Por favor, não me decepcione novamente. Os olhos dourados de Roel se estreitaram nitidamente. Ele olhou para a mulher que acabará de se proclamar sua mãe, mas sua mente apenas mergulhou ainda mais no caos. Criança? Eu sou o filho da deusa-mãe? Não, isso não pode estar certo. Enquanto Roel estava em substituição, ele sabia com certeza que a deusa-mãe não poderia ser do clã Kingmaker, apesar de compartilhar as mesmas características, pois ela não possuía a linhagem Kingmaker. Não fazia sentido que seu ancestral fosse filho da deusa-mãe. Conteúdo patrocinado. Dando um passo para trás, se seu ancestral era realmente o filho da deusa-mãe, não havia razão para eles estarem em conflito sobre quem eles deveriam apoiar nesta guerra. Escusado será dizer que eles deveriam escolher sua própria mãe. Foi uma decisão tão simples e instintiva para o Kingmaker Clan, que valorizava seus próprios irmãos acima de tudo. Roel só conseguia pensar em 2 possibilidades de como as coisas haviam acontecido.
A primeira possibilidade era que a deusa-mãe estava fora de si e estava reconhecendo aleatoriamente outros como seus filhos. Afinal, havia muitos idosos senis em seu mundo anterior que não conseguiam reconhecer seus próprios filhos, então não era totalmente implausível que isso acontecesse aqui também. No entanto, Roel logo balançou a cabeça e refutou essa possibilidade. Ele se lembrava dos incríveis feitiços que a deusa-mãe havia realizado anteriormente. Aqueles exigiriam um controle surpreendente e capacidade analítica, e era difícil imaginar que um lunático seria capaz disso. Além disso, era muito improvável que alguém tão poderoso quanto a deusa-mãe ficasse senil. A segunda possibilidade, assim como a que Roel considerava muito mais provável, era que a deusa-mãe era parente de Sia. Muitas perguntas que estavam surgindo em sua cabeça foram respondidas automaticamente assim que esse pensamento surgiu em sua cabeça. Ele sempre achou que o termo deusa-mãe era muito estranho para um deus, pois poderia facilmente ser considerado uma blasfêmia contra Sia. Sia era a deusa do Gênesis, assim como a mãe de toda a vida. Mãe era uma palavra comumente usada para se referir a Sia. Os deuses da Era Antiga nunca teriam permitido que um deles assumisse tal título, muito menos o toleraria. No entanto, tudo isso faria sentido se a deusa-mãe tivesse um vínculo especial com a deusa Sia que lhe permitisse herdar o legado desta última. Isso explicaria por que ela chamou Roel de seu filho, pois todo ser vivo neste mundo era filho de Sia. Apesar do palpite de Roel, ele não ousou falar muito nessa situação, sabendo que ainda estava em uma posição precária. Enquanto conversavam, muitas figuras começaram a aparecer no horizonte distante. Suas formas e tamanhos variados sugeriam que eles eram uma aliança feita de muitas raças diferentes e, de fato, era um exército surpreendentemente diverso, consistindo de raças como o indescritível clã de sangue, os fortes licantropos e os mortos-vivos deformados. Essa aliança avançou rapidamente na direção de Roel, garantindo a manutenção de suas fileiras. Em resposta, um pelotão de elfos superiores vestidos com longas túnicas cercou Roel e esperou o decreto da deusa-mãe. Roel optou por permanecer perfeitamente imóvel, tendo se resignado ao destino de refém. Mal sabia ele que suas ações estavam remodelando os pensamentos da deusa-mãe. Sua compostura pegou a deusa-mãe de surpresa. Ela não conseguia entender como Kingmaker podia tolerar essa ofensa sem precedentes. Isso provocou uma lasca de esperança em seu coração. Minhas palavras funcionaram? A deusa-mãe cerrou os punhos nervosamente. Após um momento de reflexão, ela decidiu contra sua intenção inicial. Não há necessidade de prendê-lo. Traga-o para o meu quarto. Conteúdo patrocinado. Capítulo 549. Fazedor de Reis. Conteúdo patrocinado. Roel Ascart lutou por toda a sua vida. Ele sempre se manteve firme e sem medo, não importa o quão poderoso fosse seu inimigo, e foi por meio de sua força e inteligência que ele superou prova após prova. Seus registros de batalha teriam impressionado até o maníaco de combate mais orgulhoso. Mas desta vez contra o adversário conhecido como a deusa-mãe, ele escolheu sem hesitar ficar deitado. Quero dizer, o que devo fazer contra um adversário que está fora do meu alcance? Lutar contra a deusa-mãe era uma passagem só de ida para o inferno. O ataque devastador que ela infligiu ao santuário do arcanjo anteriormente mostrou isso. De forma alguma, as milhares de silhuetas angelicais flutuando dentro do santuário do arcanjo eram apenas ornamentos em exibição. Mesmo o mais fraco deles estava no nível 3 de origem, tornando-os um terrível exército de altos transcendentes. No entanto, a deusa-mãe os esmagou como insetos. Mesmo agora, Roel ainda conseguia se lembrar vividamente dos sons daquelas silhuetas angelicais aparecendo uma após a outra, e isso provavelmente não passou de um ataque casual dela. Ela nem sequer olhou para o céu desde que apareceu diante dele. Não, definitivamente não. De jeito nenhum eu vou lutar contra um adversário como esse. Foi assim que Roel chegou à sua decisão. Surpreendentemente, sua decisão de se submeter o salvou da prisão. Não há necessidade de prendê-lo. Traga-o para o meu quarto. O espanto dos elfos superiores próximos foi quase tangível quando a deusa-mãe disse essas palavras, e Roel entendeu de onde elas vinham. Essas palavras sinalizaram uma grande mudança na identidade de Roel. Alguém que estava preso era um prisioneiro. Mesmo respeitado, Kingmaker teria que ser submetido a algemas ou feitiços de contenção ao ser mantido como prisioneiro. Seria uma história diferente se ele fosse levado para a câmara da deusa-mãe,
pois isso significava que ele não era um prisioneiro, mas um convidado, embora com sua liberdade restrita. Ainda assim, deu-lhe direito a um tratamento muito melhor. Ao ouvir a ordem, os elfos superiores humildemente guardaram suas algemas de joias brilhantes. A deusa-mãe virou-se para olhar para Roel. Seus olhos dourados brilharam com uma luminosidade crescente antes que a luz desaparecesse silenciosamente. Roel sentiu seu corpo ficar pesado à medida que a mana que fluía dentro dele perdia a vitalidade e ficava estagnada. Eu selei sua força. Não tente resistir. Só vai te machucar. Mais uma vez, essas palavras foram transmitidas de uma maneira que soou como um aviso e um apelo. Roel caiu em um dilema. Ele não poderia dizer o que a deusa-mãe sentia por ele. Conteúdo patrocinado. Apoie-nos em bit.ly 3tfs4p4. A deusa-mãe passou a transmitir algumas ordens aos elfos superiores antes de voltar sua atenção para Roel. As palavras pareciam demorar na ponta da língua, mas ela se conteve novamente e novamente. No final, ela foi com 4 frases curtas. Não se preocupe. Eles não vão te machucar. Não fuja mais, eu irei embora primeiro. A lua cheia pairando no céu noturno de repente brilhou com maior brilho e antes que Roel percebesse, a deusa-mãe já havia desaparecido no ar. Os elfos superiores arquearam ligeiramente as costas para vê-la partir respeitosamente. Roel suspirou aliviado. Ele percebeu tardiamente que suas costas estavam encharcadas pela curta interação que teve com a deusa-mãe. Embora ela tivesse prometido poupá-lo, ainda era mentalmente desgastante estar na presença dela. Era como estar diante de um dragão enorme, só que pior. De qualquer forma, esse evento mudou a trajetória traçada diante dele. Estimado Kingmaker, é uma longa jornada daqui. Permita-nos garantir a sua segurança. Os elfos superiores avançaram depois que a deusa-mãe saiu. Eles se dirigiram a Roel respeitosamente, mas a intenção por trás de suas palavras era clara. Conhecendo seu lugar como convidado, ele acenou com a cabeça antes de seguir obedientemente os elfos superiores. O exército próximo, compreendendo as raças que se aliaram à deusa-mãe, rapidamente se reuniu ao redor deles enquanto observava cautelosamente o exército do Salvador. Roel olhou para as tropas vigilantes ao seu redor, seguidas pelo campo de batalha devastado atrás dele. Ele então suspirou baixinho antes de caminhar em direção ao desconhecido. Roel foi muito bem tratado depois que a deusa-mãe foi embora. Para chegar ao quarto da deusa-mãe, a primeira coisa que eles tinham que fazer era sair desse campo de batalha cheio de carcaças. Um prisioneiro teria sido transportado usando um veículo de prisão ou apenas uma carruagem comum, mas ele montou em uma majestosa carruagem de guerra. Esta carruagem de guerra era uma ferramenta mágica que roncava com um toque de trovão. Foi puxado pelos Pégasos, a lendária besta alada frequentemente falada ao lado dos unicórnios. Os céus nesta era eram diferentes daqueles da Terceira Época. Não só era desrespeitoso voar acima dos territórios das potências, como também grandes porções do céu pertenciam a vários poderes. Por exemplo, o Wingman Clan dominou grandes extensões de espaços aéreos. Quem quisesse sobrevoar estes espaços teria de pagar tarifas, e isso já era um resultado positivo. Os poderes aéreos mais irracionais teriam intrusos completamente assassinados. Conteúdo patrocinado. Montar na carruagem de guerra puxada pelos Pégasos significava que Roel era o hóspede mais estimado da deusa-mãe, portanto, ele poderia vagar livremente onde quer que o luar brilhasse. Quaisquer atos de agressão direcionados à carruagem de guerra seriam equivalentes a guerrear contra ela. Enquanto a deusa-mãe inicialmente ficou extremamente agitada com sua fuga, ela não mostrou mais nenhuma inclinação para tirar sua vida uma vez que ele expressou sua intenção de se submeter. Ela até fez preparativos completos para garantir a segurança dele. Ele recebeu o tratamento de um VIP e os guardas mostraram-lhe amplo respeito. Roel ainda não tinha certeza de que tipo de posição o Fazedor de Reis ocupava naquela época, mas podia adivinhar a partir das atitudes de outras pessoas. Por exemplo, a maioria das pessoas inconscientemente arqueava as costas ao vê-lo, e a espontaneidade de como faziam sugeria que não era resultado da influência da deusa-mãe. Todo exército era obrigado a ter seu quinhão de idiotas. Embora Roel, em termos oficiais, fosse o hóspede da deusa-mãe, ninguém se enganou nem por um instante sequer de que ele não era, de fato, um prisioneiro. Claro, esses soldados não iriam desafiar tolamente a vontade da deusa-mãe e machucá-lo, mas também não teriam uma opinião elevada dele.
Era mais provável que eles se sentissem ofendidos por um prisioneiro receber tal tratamento preferencial. Sem dúvida, ele estava recebendo mais respeito do que alguém em sua situação merecia. A única possibilidade que ele poderia pensar era que o Kingmaker comandava um alto nível de prestígio nesta época, na medida em que prendê-lo era considerado uma ofensa. Isso deixou imaginando que tipo de papel o Kingmaker desempenhou nesta época. Ele sabia que o clã Kingmaker havia desempenhado o papel de algum tipo de inspetor e havia contratado muitos deuses antigos nesta época, mas não tinha certeza sobre os detalhes específicos. Felizmente deve ser fácil para ele arrancar essa informação de outras pessoas. Uma alta elfa que era claramente uma das líderes de seu clã, havia embarcado na carruagem de guerra junto com ele. Ela era bonita, tendo herdado a estética superior de sua raça, mas não era o suficiente para fazer Roel piscar. Nem perto de Charlotte, ele pensou com orgulho. Mesmo quando abençoado com a linhagem primordial High-F, um humano estava fadado a ser inferior a um verdadeiro High-F, mas Charlotte era uma exceção, e não apenas em termos de aparência. Até mesmo sua força superaria seus ancestrais no devido tempo. Roel assentiu presunçosamente para si mesmo, mas rapidamente saiu de seu devaneio. Não era hora de sonhar acordado. Ele deve aproveitar ao máximo essa chance de reunir o máximo de informações possível. Você tem permissão para falar comigo? Sim, milord. No entanto, posso ser incapaz de responder a algumas de suas perguntas. Qual o seu nome? Eu sou Adola, milord. Conteúdo patrocinado. Tendo recebido uma resposta positiva de sua alta guarda elfa, Roel assentiu com satisfação antes de embarcar em uma enxurrada de perguntas aleatórias. A carruagem de guerra está se movendo em sua velocidade mais rápida? E se uma névoa se instalar, você vai cuidar de mim durante toda a jornada? Adola respondeu respeitosamente a essas perguntas mundanas, sem demonstrar qualquer indício de impaciência. Roel estreitou os olhos. Embora essas perguntas possam parecer sem sentido à primeira vista, elas foram cuidadosamente elaboradas para extrair informações cruciais. Por exemplo, sua pergunta sobre a velocidade máxima da carruagem de guerra quase poderia ser considerada uma tentativa insidiosa de explorar informações militares cruciais, mas Adola respondeu sem hesitar à pergunta sem reter nenhuma informação. Esses tipos de perguntas são permitidos? Posso perguntar o que quiser, desde que não diga respeito diretamente à deusa mãe? Isso deu a Roel uma boa ideia dos limites aproximados das perguntas que ele poderia fazer, mas ele optou por continuar conversando com Adola primeiro para baixar ainda mais a guarda dela. Ele voltou os olhos para a lua prateada no céu e suspirou suavemente. Este incidente foi um mal-entendido. Só vim aqui porque recebi uma dica de uma velha amiga Lamia para evitar a guerra. Bem, isso seria o melhor. Adola não tinha certeza de como deveria reagir à explicação de Roel. Demorou um pouco para espremer uma resposta. Roel respondeu com um sorriso fraco. Eu sou realmente tão importante assim? Claro! Sua postura faz toda a diferença do mundo. Sua escolha representa a vontade de Sia. Suas palavras têm o poder de influenciar como os outros veem nossa deusa mãe. Adola respondeu com veemência, como se não acreditasse que Roel faria uma pergunta tão óbvia. Roel ficou atordoado. Momentos depois, ele tristemente abaixou a cabeça e suspirou. A deusa Gênesis já nos deixou. Que peso minhas palavras têm? A guerra já é inevitável. Eu não acho que posso retribuir as expectativas da deusa mãe. Conteúdo patrocinado. Mesmo assim, você é o supervisor. Seu reconhecimento abalará a determinação desses tolos seduzidos por aquele sol repugnante. Pode até mudar a trajetória da guerra. Além disso, você é uma existência insubstituível para nossa deusa-mãe. Todos nós entendemos isso. Sentindo uma pitada de inveja e desapontamento nas palavras de Adola, os olhos de Roel piscaram pensativamente. Seu silêncio concluiu a conversa. Adola não se atreveu a dizer nada. Ela temia que suas palavras tivessem desencadeado algo nele que o fez reconsiderar a opção de ficar do lado do Salvador, mas a verdade é que Roel não tinha intenção de ficar do lado de ninguém. Ele estava simplesmente processando as informações adquiridas na conversa. A situação estava clara agora. 4887. O Kingmaker serviu como representante de Sia, encarregado da responsabilidade de avaliar os soberanos da raça e conferir legitimidade ao coroá-los.
Provavelmente foi isso que Artasia quis dizer quando disse que ele era um inspetor. Era semelhante a como os censores imperiais da China antiga mantinham o controle sobre os funcionários da corte imperial para garantir que eles não ultrapassassem seus limites, apenas para que o poder concedido ao fazedor de reis fosse muito maior e mais concentrado. Sua capacidade de governar os soberanos da raça significava que ele estava, de certa forma, perdendo apenas para a própria Cia. Quando Cia ainda estava por perto, a posição do Kingmaker era inabalável devido ao seu mandato. Esse não era mais o caso, mas o Kingmaker permaneceu uma existência especial em virtude dos contratos que ele havia selado com muitas gerações de soberanos raciais. Até a deusa mãe e salvadora seria influenciada por ele. Quem quer que o Kingmaker se aliasse receberia a legitimidade de Cia. Isso explicava por que a deusa mãe havia chegado ao ponto de intervir diretamente na situação para trazê-lo de volta. Sua existência foi uma bomba política. Qualquer lado que o recrutasse seria capaz de despojar a outra parte de quaisquer reivindicações legítimas que tivessem sobre a sucessão de Cia, abalando assim o moral daquela facção. Essa percepção corroeu qualquer intenção que ele tivesse de escapar das garras da deusa-mãe. Foi um milagre que a deusa-mãe estivesse disposta a poupá-lo desta vez. Era melhor não apostar em um milagre acontecendo uma segunda vez. Roel deu um tapinha no coração com medo. Assustava ao pensar em como estivera perto de morrer antes. Pelo lado positivo, isso deu a ele uma dica sobre o que ele deveria fazer aqui. Ele voltou sua atenção para o sistema, apenas para notar algo que fez seu corpo enrijecer. A encruzilhada do futuro e do passado, enquanto o Sol e a Lua disputam o céu. A chave para escolher foi devolvida às suas mãos. Descubra seu próprio caminho. Progresso do despertar da linhagem, 17% ou avaliação, média 52. Conteúdo patrocinado. Capítulo 550, acompanhamento e observação. Conteúdo patrocinado. O método mais direto para avaliar o progresso do estado testemunha era a avaliação do sistema. Embora este estado de testemunha não tivesse uma contagem regressiva, Roel ainda poderia estimar o quanto ele avançou com base na avaliação do sistema e deduzir o que deveria fazer aqui. Este romance está disponível em bit.ly 3tfs4p4. Ao contrário de seus encontros anteriores, este estado de testemunha foi desencadeado por uma preciosa herança de família que foi cuidadosamente transmitida de geração em geração. Deve haver algo que seus ancestrais desejavam desesperadamente alcançar por meio desse estado de testemunha, a ponto de terem manipulado a ferramenta mágica para permitir que ocorresse uma substituição. Roel nem sabia que era possível substituir alguém dentro do estado das testemunhas e não conseguia imaginar como tal feitiço era formulado. Além disso, essa substituição era tão potente que poderia até enganar a deusa-mãe. O Kingmaker Clan deve ter pago um alto preço para tornar algo assim possível. Certamente eles devem ter uma razão para fazer isso. O que eles estão procurando? O que eles querem que eu faça? Essas perguntas flutuavam na mente de Roel, mas felizmente ele foi capaz de decifrar uma pista da descrição e avaliação do sistema. A encruzilhada do futuro e do passado, enquanto o Sol e a Lua disputam o céu. A chave para escolher foi devolvida às suas mãos. Descubra seu próprio caminho. Roel leu lentamente a descrição em sua mente e decompôs seu significado palavra por palavra. A encruzilhada do futuro e do passado indica que algo enorme deve ter acontecido nesta era que moldou o futuro. O Sol e a Lua referem-se claramente ao Salvador e à deusa-mãe. A segunda metade está basicamente me dizendo para fazer uma escolha aqui como Kingmaker. Como Kingmaker, Roel tinha o poder de moldar a guerra escolhendo se ficaria do lado do Salvador ou da deusa-mãe, e sua escolha traria resultados muito diferentes. O Kingmaker original também deve ter feito uma escolha naquela época, e este estado de testemunha forneceu uma segunda chance de escolher outro caminho. Em outras palavras, sua missão era fazer uma escolha diferente de seu ancestral. Por mais simples que pareça, uma questão surgiu aqui. Qual foi a decisão tomada pelo Kingmaker original? A quebra no legado do Kingmaker Clan através das gerações significava que Roel não tinha absolutamente nenhuma ideia do que seus ancestrais haviam feito no passado. Isso complicou a situação. Eu deveria estar apenas fazendo correções para o teste, mas nem sei qual foi a resposta errada. Como posso garantir que não errarei da mesma forma que meus ancestrais erraram? O coração de Roel borbulhava de ansiedade e frustração.
mas a avaliação positiva do sistema o acalmou por enquanto. Conteúdo patrocinado. Avaliação, média, 52. Roel mal podia acreditar em sua nota de avaliação, já que ele quase não havia feito nada. Nos estados testemunhas anteriores, ele teve que superar inúmeras provações para alcançar essa pontuação de avaliação, mas de alguma forma, ele já havia avançado até aqui apenas por ficar deitado. Isso quer dizer que fiz a escolha certa ao escolher não lutar? Roel de repente percebeu. Quanto mais ele pensava nisso, mais sentido fazia. O Kingmaker não era apenas uma figura de proa respeitada, ele provavelmente seria uma potência também. Não era exagero pensar assim, dado quão poderosos eram os membros do Kingmaker Clan. Ao contrário de Roel, que era verdadeiramente impotente para revidar, o Kingmaker original poderia ter confrontado corajosamente a deusa mãe, resultando na escalada da situação. Pensando bem, Roel estava confiante de que não foi outra senão sua decisão de se submeter à deusa mãe que a fez mudar de ideia. Mas se minha pontuação de avaliação aumentou apenas até esse ponto, significa que ainda não me diferenciei suficientemente de meu ancestral. Roel coçou o maxilar inferior enquanto tentava deduzir o que seu ancestral poderia ter passado. Um longo tempo depois, ele suspirou. Bem, ele está enfrentando a deusa mãe afinal. Ele provavelmente foi esmagado como uma formiga. A deusa mãe era tão poderosa que Roel não conseguia nem imaginar o criador de reis original lutando contra ela, não importa o quão poderoso ele pudesse ser. Outra coisa a considerar é que seus ancestrais deixaram um aviso: a deusa mãe não deve ser desafiada. Por que meus ancestrais deixariam essas palavras para trás se vencessem? Eles devem ter sido espancados até a submissão. Roel suspirou. Analisando a divergência entre a situação atual no estado de testemunha e o que havia acontecido na história real, ele acreditava que havia uma grande chance de que o Kingmaker original fosse espancado e arrastado para o território da deusa mãe também, embora ele tivesse sido um prisioneiro em vez de um convidado. Isso acalmou um pouco Roel. De qualquer forma, ele estava feliz que a situação estivesse se desenvolvendo a seu favor. Quanto aos seus poderes transcendentes serem selados, ele apenas teria que aguentar por enquanto. A deusa mãe já havia avisado que ele poderia se machucar se tentasse resistir ao selo, e Adola estava de olho nele. Apesar da atitude respeitosa de Adola, ela também era uma pessoa bastante poderosa, provavelmente tendo atingido o nível 2 de origem. Além disso, parecia que ela se tornaria uma alta elfa soberana em um futuro próximo. Conteúdo patrocinado. E pensar que alguém tão poderoso foi designado como meu guarda-costas. Isso mostra o quanto a deusa mãe valoriza o fazedor de reis, ou as pessoas desta época são simplesmente tão poderosas. Se for o último, duvido que seja capaz de vagar livremente mesmo que recupere meus poderes. Milord, você tem algo a me perguntar? Adola falou hesitante sob o olhar silencioso de Roel. O último ponderou por um momento antes de balançar a cabeça. Não e nada. Ele decidiu adiar o reconhecimento da situação militar da deusa mãe por enquanto. Seria mais sensato não parecer muito suspeito logo após ser capturado. Por mais poderoso que fosse o feitiço de substituição, ele não queria atrair suspeitas desnecessárias aparecendo como um idiota ignorante que não sabia nada sobre o mundo. Por enquanto seu plano era falar menos, observar mais. Roel ficou em silêncio mais uma vez e Adola também decidiu não dizer nada. A carruagem de guerra ganhou velocidade e zuniu pela noite enluarada. O mundo anterior de Roel tinha uma cena bastante fervorosa para corridas noturnas, apesar dos perigos. Caramba, teve até um entregador de tofu que se desafiou a abrir um caminho montanhoso cheio de muitas curvas fechadas em tempo recorde. Mas nada disso chegou perto de ser tão perigoso quanto as corridas noturnas no continente Cia. Veg. Sob o céu iluminado pela lua, a carruagem de guerra liberou uma poderosa pulsação de mana que formou uma barreira luminescente. Ele repeliu 10 gavinhas negras que surgiram do solo sombrio para cercar a carruagem de guerra. Volta para baixo. Esta é a estimada convidada de nossa deusa mãe. Adola levantou-se e repreendeu as gavinhas que se enrolavam do lado de fora. Os pégasos que puxavam a carruagem de guerra tremiam levemente enquanto relinchavam em desconforto e nervosismo. O rosto de Roel ficou ligeiramente pálido ao pensar em tudo o que havia sentido ao longo do caminho. A carruagem de guerra havia corrido à frente depois que ele concluiu sua conversa com Adola. Mas quem poderia imaginar que a jornada para a Câmara da Deusa Mãe seria repleta de perigos?
Conteúdo patrocinado. De vez em quando, Roel sentia um olhar avaliador do terreno sombrio que presumivelmente pertencia ao senhor do território. A maioria deles desviou o olhar ao reconhecer a carruagem de guerra, mas mesmo assim era horrível ter outros olhando para ele com olhos tão predatórios. Roel não tinha ideia do que estava à espreita no chão, mas sabia que era um monstro que ultrapassava sua imaginação. Até sua aura já estava no mesmo nível da de Peitra. É uma besta demoníaca? Não pensei que os monstros desta era seriam tão poderosos. Eles deviam ser ainda mais assustadores quando Se ainda estava por perto. Roel pensou sombriamente. De repente ele sentiu que Peitra havia minimizado o quão dura a era antiga tinha sido. Um mundo cheio de tais horrores sobrenaturais não era diferente de um pesadelo. Apesar dos avisos de Adola, as gavinhas continuaram a se aproximar, a ponto de Roel poder ver claramente as ventosas neles. A tez de Adola ficou horrível, e os estrondos da carruagem de guerra começaram a crescer. Assim que uma luta estava prestes a começar, a lua prateada de repente brilhou mais forte do que nunca. Esse fenômeno despertou um sentimento indescritível dentro de Roel, algo com o qual ele estava estranhamente familiarizado. Era o olhar da deusa mãe. Mas o que era diferente de antes era que esse olhar estava tingido de raiva evidente. Uma pressão invisível caiu do céu, suprimindo todas as auras nas proximidades. Os Pégasos pararam de relinchar e os estrondos da carruagem de guerra pararam. Como se tivessem sido atingidos por um raio, os tentáculos estremeceram de medo antes de recuar para as sombras em pânico. Demorou alguns momentos antes que a lua lentamente voltasse ao normal. Só então a ajoelhada Adola se levantou. Ela enxugou o suor frio enquanto se virava para Roel para se explicar. Minhas desculpas, Lorde Roel. Eu não deveria ter escolhido esse caminho. Esta é a morada dos deuses do mal. Eles estiveram em um estado inquieto recentemente. Está bem. Esses incidentes acontecem com frequência? Erk, não, de jeito nenhum. Adola parecia visivelmente incomodada com a pergunta de Roel. Ela abaixou a cabeça antes de elaborar melhor. Sua aura deve ter lembrado a eles da guerra entre eles e as bestas sagradas, o que os levou a serem extraordinariamente agressivos. Não há mais necessidade de se preocupar com isso, pois nossa deusa mãe já os avisou. Avisou-os? Você está se referindo àquele olhar anterior? De fato, o trovão da carruagem de guerra geralmente é suficiente para assustá-los, mas hoje foi uma exceção. Conteúdo patrocinado. Adola pareceu invejosa quando disse essas palavras. A deusa-mãe nunca usou seu olhar da lua, mesmo quando seus irmãos foram assediados pelos deuses do mal, porque esse feitiço era um enorme sugador de energia. Além disso, o fato de a deusa-mãe ter feito o movimento antes mesmo de a luta começar indicava que ela estava prestando atenção a eles o tempo todo. Nossa mãe deusa se preocupa profundamente com você. Adola sentiu-se em conflito quando se lembrou da raiva que sentiu da deusa-mãe. Nunca a deusa-mãe se comportou dessa maneira antes. Era quase como se ela fosse uma mãe protegendo seu próprio filho. Se os tentáculos do deus maligno realmente tivessem tocado a carruagem de guerra, a deusa-mãe poderia muito bem ter queimado todos os seres nas proximidades até as cinzas. Ainda bem que Roel não reagiu muito à situação, não demonstrando desagrado ou medo, e isso a levou a se conter um pouco. Adola exalou profundamente antes de olhar para Roel com gratidão. No entanto, Roel estava muito ocupado pensando em outras coisas para notar seu gesto. Não importa como ele olhasse para o exército da deusa-mãe, seja o clã de sangue, os mortos-vivos ou os Kalemen, eles simplesmente não se pareciam com os mocinhos. Adicione as bestas demoníacas e os deuses do mal com quem ele havia tropeçado anteriormente à mistura, e isso praticamente gritou vilão. Em contraste, as forças do Salvador pareciam muito mais com os mocinhos aqui. Se era isso que ele estava pensando, seu ancestral poderia ter pensado o mesmo. Na verdade, o Kingmaker original provavelmente teria uma impressão muito pior da deusa-mãe depois de ter lutado e sido capturado por ela. Para ser franco, Roel teve uma impressão melhor da deusa-mãe depois que ela interveio para intimidar o deus do mal. Ela está tentando sinceramente me proteger, seja de ferimentos físicos ou traumas mentais, ele pensou. A segunda metade da viagem foi tranquila. Mesmo o mais forte dos deuses malignos não ousou mostrar suas presas contra Roel sob o luar após a intimidação da deusa-mãe. Por mais ofendidos que possam estar, eles não ousaram levantar a cabeça e expressar abertamente suas emoções.
Mesmo o mais poderoso dos dragões faria bem em deitar sob o luar. Assim Roel finalmente chegou à base da deusa-mãe. Era uma vasta cidade construída em torno de uma torre elevada que subia até o céu. Roel ficou maravilhado com a visão espetacular diante dele. Ele se virou para checar a notificação do sistema, e era exatamente como ele esperava. Avaliação média 59. Conteúdo patrocinado.